morte acidental. Está vendo a unicidade? Primeiro, lá Abraão com Isaac, onde está o cordeiro? João falou sobre eis aí o cordeiro, e lá na frente, João em Apocalipse iria nos dizer sobre o cordeiro, né, que estava vindo, que ele era digno. Aqui a morte de Jesus não foi uma morte acidental, uma morte predita pelas Escrituras, ou seja, fatos incontestáveis, históricos e, se eu posso dizer, jurídicos também. O texto continua dizendo, e que foi sepultado. Por que foi sepultado? Foi sepultado porque houve uma morte. Como haveria uma morte se não houvesse um sepultamento? Entende isso? Tanto é que um filme que passou há pouco tempo aí, chama-se Ressurreição, mostra o desespero do Império Romano para procurar, achar e mostrar para todo mundo o corpo daquele Cristo, daquele Messias, daquele Nazareno, daqueles que eles haviam crucificado. Então, quando a gente para pensar aqui, é esse princípio de morte, sepultamento, e aqui está dizendo o quê? E ressurgiu, né, pelos nossos pecados, e ao terceiro dia, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. Também com esta afirmação, mas muito mais do que só essa afirmação teológica, essa afirmação das Escrituras, havia também a confirmação testemunhal. Aqui está falando, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, Pedro foi testemunha, depois também, teve Tiago também que foi testemunha, olha, mais de 500 homens o viram também, os 12 discípulos, até eu que foi assim, fui o filho temporão ali, eu fui o último apóstolo, eu também vi. Ou seja, se tinham pessoas ali que poderiam falar, opa, não é isso aí não é dessa forma não. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele estava ali imbuído de toda a sustentação de argumentos para poder defender, diante de uma igreja de origem grega. Presta bem atenção, era um povo que estava pensando que o corpo para nada aproveitava. Eles criam numa vida eterna, mas morreu, acabou, já era. Então, Paulo, antes, como em Atos, ele já havia defendido lá, diante do rei Agripa, o Paulo, então, ele volta aqui a Corinto, para poder mostrar que eles estavam se perdendo ali, tirando essa essência, e então o que mais sobraria? Aí nós vamos ver que esse efeito, esta causa e esse efeito, por tudo o que aconteceu, nos trouxe uma ideia muito especial, uma ideia de que tudo muda. Mas aí a gente pergunta, e se de fato não tivesse ou não houvesse uma ressurreição? Eles, essa igreja humanista, essa igreja aqui hedonista, essa igreja quase que cética, eles já estavam aqui pensando, peraí, mas a gente sempre aprendeu mesmo que não ressuscita, não tem ressurreição de mortos, ali o corpo para nada serve, é só ali o invólucro da alma, então eu vou pensar aí só numa outra vida. Mas espera aí, como pensar numa outra vida sem conhecer que a morte não tinha a última palavra? Já pensou nisso? A morte não teve, no caso de Jesus, a última palavra. Aqui nós vamos ver que essa morte de Jesus para todos nós foi tão importante, mas tão importante, que o nosso calendário, ele mudou. Ele se estabeleceu a partir do ano Domini, que é o ano de Cristo. Ou seja, o calendário foi criado, o calendário juliano foi criado pelos romanos, 45 anos antes de Cristo. Aí eles foram ajustando, viram que faltavam dias aqui, faltavam meses ali, e foram acrescentando. Mas tudo isso com uma condição, às vezes, até meio que política. Por exemplo, quando o imperador Júlio César, ele estabeleceu ali que ele tinha que mudar, acrescentar um dia no mês quintilis, não sei como fala, ele acrescentou um dia para ter 31, e aí o que ele fez?
né, humildemente, então, ele deu o nome de Júlio. Aí, então, mais para frente, o imperador César Augusto, ele vendo também que estava faltando um dia, então ele acrescenta um em agosto. O nome dele era César Augusto. Como que chama o 8º mês? Ah, isso mesmo, agosto. Olha só, tudo isso teve influência de pessoas, de nomes, mas o calendário inteiro, ele foi estabelecido a partir da vida de uma pessoa. Agora, como nós devemos pensar nos dias de hoje, ano 2020, a respeito da Páscoa que nós celebramos? Do sentido real dessa Páscoa que nós hoje, modestamente, celebramos. Por que modestamente? Porque muitas coisas nos impediram, mas teriam que ser talvez a festa mais linda que a igreja poderia celebrar, seria esta. Porque ali nós estaríamos celebrando aquele ponto crucial que mudou a nossa história. E aí nós vamos ver aqui dentro desse texto, que se não tivesse ressurreição, Paulo estava nos colocando aqui alguns dos seus argumentos, não é? E desses argumentos, ele coloca aqui para a gente. Confira aí comigo no capítulo 15, versículo 12. Está dizendo assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Pessoal, então, 7 pontos a gente aqui da defesa dele, nós vamos estabelecer aqui e caminhar juntos, onde no verso 12 e no verso 13 vai dizer: e se não há ressurreição dentre os mortos, então Cristo não ressuscitou. Por quê? Eles questionavam sobre um contexto todo da ressurreição dos mortos, e então, por que só uma se destacaria? Não faz sentido para nós simplesmente afirmar que o nosso corpo é ruim, que não é possível voltar ao estado humano. E ainda assim, ao mesmo tempo, dizer que Cristo não ressuscitou. Se a gente for olhar o final do capítulo ali, especialmente no verso 44, vamos dar uma puladinha para lá, diz assim, verso 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se ao corpo natural, ressuscitando o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Toda a sustentação que Paulo aqui apresentava a respeito de se Cristo não ressuscitou, ele estava nos falando que não poderia haver uma melhora, porque não existiria ali reencarnação, não existiria ali o quê? Só estabeleceria o fim da vida e ponto, acabou, pum. E como haveria essa obra redentora da cruz, se não houvesse a morte, o sepultamento e a ressurreição? Como haveria ali um sacrifício pago para nós? Como daríamos crédito a um redentor que morreu e acabou? É isso que hoje muitos idolatram, aqueles que simplesmente só morrem. Outra coisa que aqui o texto está nos dizendo e que nos faz pensar nesse domingo, nos faz pensar desta forma, é: se Cristo não ressuscitou, o que eu estou fazendo aqui? A nossa pregação é vã, a nossa fé é fútil, é boba, é ridícula. Paulo, aqui ele estava defendendo o que ele já havia defendido também anteriormente, quando ele estava em Atenas. Ele estava dizendo aqui que seria uma perda de tempo viver por um Cristo que só morreu. Falaram aí, contaram aí que ressuscitou. Que sentido haveria de ser o Evangelho, as boas novas para todos nós, se de fato nós não convergíssemos a nossa atenção e a nossa fé, a nossa crença a um Cristo ressuscitado? Seria em vão.
outra coisa que ele defende aqui sobre essa forma de uma fé vazia. Olha o versículo 14, está dizendo: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Por que é que agora você está diante aí de um smartphone, você está diante de um computador ou de uma TV, ouvindo essa pregação? Simplesmente para falar que você cumpriu, bateu um ponto ali e você participou de um culto nessa semana? A fé seria em vão sobre todas as experiências, principalmente de transformação, que os discípulos testemunharam, outros homens testemunharam, a Bíblia conta em toda a sua história e que chega até nós de uma transformação por meio da fé. E quando hoje, século 21, vimos que a própria ciência já nos mostra e já aponta ali o sentido de Deus. Essas provas que aqui estão, Paulo está mostrando para uma igreja de origem grega, que não acreditava em vida pós-morte nesse contexto, acreditava sim, numa vida futura, mas que ninguém poderia voltar. Paulo, aqui ele estava trazendo uma prova não científica, mas uma prova judicial, exatamente para mostrar para aquele povo que o Cristo, aquela obra, era o sacrifício que ia valer de uma vez por toda, para todos nós, mas que muitas coisas serviriam para nos enganar, como hoje estão apresentando. Aquela forma de que quando nós recebemos a palavra, vivemos aquele primeiro amor, nós nos apaixonamos pelo Senhor, queremos ir à igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, vamos, aí depois queremos ler a Bíblia, só que aí vai passando e vamos nos conformando com os nossos próprios achismos. Aquilo que a gente pensa que seja ali a fé. Paulo vai falar aqui, versículo 15, acompanha aí, olha que interessante também. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Nós vamos parar para pensar que um livro digno e fiel de toda aceitação, que é a palavra de Deus, esse livro, ele não passou de uma grande história de reis, uma grande história de pessoas, uma grande história de vidas aí que se dedicaram à toa atrás de um homem, só de um cara que chamou Messias. Não. Aqui está dizendo que se nós não cremos nessa ressurreição, na ressurreição do nosso Cristo, você e eu, nós somos mentirosos. E se tem algo que a gente não pode mentir é sobre as nossas experiências, não é verdade? A gente pode fantasiar algumas coisas, mas mentir não. E a fé cristã, ela vem por essa experiência, desse encontro com esse Cristo, como o próprio apóstolo Paulo teve, quando ele ali caiu do cavalo, ficou cego, e ele teve esse problema quando ele foi confrontado. Paulo, por que você me persegue? Entende isso? Agora, nós vamos pensar aqui também, como Paulo aqui está nos fazendo pensar sobre essa Páscoa. Se houve ou não, para você, houve ou não ressurreição? Houve. Se não houve, nós permaneceremos nos nossos pecados. O que adianta então você estar vivendo aí uma vida que você chama de vida piedosa? O que adianta? De que adianta você estar se abstendo aí de ir para as baladas, de ir para a noitada, ir para todos os lados, sendo que você permanece no pecado e a sua fé ela não é considerada. Aqui nós estaríamos condenados conforme o versículo 17. E se Cristo não ressuscitou,
é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. O que é que o apóstolo Paulo falou à igreja de Roma? Ele disse que nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. É isso que nos condena, é isso que nos fala dessa morte. Mas a morte que aqui nós poderemos passar vai ser só aquela de um corpo físico, que o apóstolo Paulo, você já leu comigo, que ele está dizendo, vai ser esse corpo de corrupção a um corpo de glória. É esse corpo que hoje os cabelinhos ficam brancos, adoece, pega coronavírus, faz o que for. Esse corpo, ele vai ser como uma semente. Ali o apóstolo Paulo usa esse contexto da semente. Ele é plantado ali como uma semente e ele volta num fruto de um corpo glorificado, um corpo muito melhor. Tanto é que, vai reconhecer? Vai. Os discípulos depois reconheceram o mestre. Madalena depois reconheceu o mestre. Mas era um corpo que poderia se palpar ali as feridas, o lugar pelo menos do ferimento, mas é um corpo que nos dá essa glória, nos enche de poder, conforme ali 15:42 em diante, é esse corpo que faz assim, no estalar de dedos, nós podemos estar num outro lugar, como Jesus o fazia, no estalar de dedos, num piscar de olhos, Jesus entrava numa casa, sem ao menos abrir uma maçaneta. Mas se somos condenados pelos nossos pecados, porque não houve remissão, se não houve remissão, porque não houve um sacrifício, se não houve sacrifício, esse cordeiro não ressuscitou para nos dar a vida eterna, nós vamos ser condenados direto ao inferno. Por isso que nós precisamos pensar que Deus, Ele acabou com os nossos pecados, Ele pagou o meu débito e o seu débito, e isso nos tornou livres, livres para adorá-lo, livres para viver essa nova vida e livres nos beneficiando da ressurreição. No Salmo 103 diz, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como se aquela cruz ainda tem um Cristo magérrimo, esquelético, pregado nela? De que forma? Se ele ainda está morto, nós estamos condenados. Agora, a ênfase que hoje a religião traz a esse ponto de que Cristo esteja morto, ainda na cruz, como eu falei ali, esquelético, magrelo, sofrido, está nos mostrando, simplesmente nos faz pensar que é uma maneira muito sutil de nos controlar, uma maneira muito sutil de nos manipular e gerar o quê? Incerteza, insegurança, mostrando cada vez mais que você é quem tem que fazer as coisas, porque aquele lá não resolveu nada. Morreu de bobo numa cruz. Mais um aí, mártir aí, que ninguém vai contar mais. Mas se não fosse essa condição, todos nós seríamos tolos, conforme o verso 19 que diz, se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós vivemos ou nos dispomos a viver uma fé vã, com pessoas mentirosas, de uma palavra que não é digna de aceitação, o que vai nos acontecer? Nós vamos ter uma esperança em um Cristo apenas para essa vida. Nós vamos desconsiderar o que ele disse para os discípulos quando ele falou, olha, eu estou indo para junto do Pai e lá eu vos prepararei morada, porque lá muitas moradas vocês vão morar comigo. Como nós vamos expectar nesta promessa, sendo que nós não acreditamos ainda que ele ressuscitou? Isso nós não ainda consideramos. Então o choque do fato ao efeito é que nós vivamos a realidade dessa morte e ressurreição nos nossos dias de hoje,
para que nós não limitemos a nossa vida simplesmente à cotação do dólar, simplesmente a uma colocação de uma pandemia, simplesmente a uma estrutura organizacional, política, financeira, cultural, social de um país. Aí seríamos os mais infelizes dos homens. Mas se a nossa expectativa está acima disso, aí nós conseguimos entender o que o próprio Senhor nos diz: eu vim para que tenham vida e a tenham mais alto, pode falar mais alto, em abundância. Então eu pergunto para você, por que continuar? Qual é o propósito disso tudo? O que importa? Importa é que essa mensagem, ela entre nas nossas vidas. A Páscoa, a cada domingo, vamos colocar assim, a Páscoa, a cada momento, a cada novo dia, nos mostre que somos libertados ali de um cativeiro. Aquele povo de Corinto, ali estabelecido na carne, crendo que estavam presos a um corpo meramente mortal, eles estavam então aprendendo sobre a ressurreição, que eles estavam saindo desse Egito e passando por uma terra prometida, expectando, esperando, ali se esperançando em algo que viria depois muito maior. Essa é a condição apaixonante da palavra, que nos leva a colocar os olhos acima das circunstâncias, acima dos problemas, acima dos defeitos, todos. Agora, se Cristo não ressuscitou, nós somos bobos de estar, por exemplo, numa igreja. Você está perdendo tempo, está aí acompanhando a live. Você está aí perdendo tempo de ficar preso aí dentro das suas quatro paredes, encara o vírus, corona aí, pronto, acabou. Não existe remissão, não é verdade? Então essa palavra tem que nos estabelecer esse sentido, onde nós devemos fundamentar a nossa fé. Essa fundação é aquilo que não nos deixa mover, aquilo que esse nosso prédio aqui tem, de 3 andares para cima, deve ter pelo menos mais 3 para baixo lá em fundação. É aquilo que nos segura, é aquilo que nos fundamenta, é aquilo que pode vir o vento, pode vir a chuva, aquilo que vai nos estruturar. Esse é o sentido que a Páscoa vai nos trazer aí, quando nós pensamos sobre o que é ou não a fé. Mas aí não trata simplesmente aqui, Paulo estava dando, mais uma vez, uma explicação, ele estava pregando uma vez mais, mas não adiantaria se eles quisessem uma prova científica, a prova testemunhal, jurídica, a prova, todas essas teve, histórica, registrada, todas essas provas tiveram. Só não teria a prova científica, porque a prova científica era aquela que traria para um laboratório e permitiria fazer outros experimentos iguais depois. Por que sofrer? Não faria sentido. Mas se nós temos esse objetivo, vamos ver que a única filosofia de vida que poderia fazer sentido ali para essa igreja seria viver pelos seus próprios sentidos, pelos seus próprios prazeres. E é hoje aquilo que uma igreja está aí querendo viver e despreza as Sagradas Escrituras. Polêmica da semana, um jovem pastor, um jovem ministro aí, dizendo que a palavra de Deus não é a palavra de Deus assim. Tanta gente refutando ali, algo assim tão simples de se fazer, polêmicas inúteis. Porque são pessoas que querem trazer aquilo que nos acaricia a alma. Ou seja, essa igreja de Corinto, que estava acostumada a viver ali o fluir do Espírito, ali os dons, estava experimentando, estava fluindo os dons, mas que desordenou e recebeu de volta a sua influência. Aqui é como aquele povo que tinha saído do Egito, havia recebido ouro e prata, havia sido curado, estava vivendo maravilhas, ainda parava no meio do deserto, porque picado ali por um escorpião, por uma cobra, queria olhar de volta para o Egito. O sentido da Páscoa para nós tem que nos fazer olhar para frente, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui,
sobre essa nossa nova natureza. E hoje nós temos um grande e rico privilégio de nos tornarmos nova criatura. A palavra de Deus nos ensina que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Só haveria uma forma para isso acontecer. Aquele mesmo cordeiro que o Senhor disse ali para Abraão que ele proveria, aquele sacrifício definitivo que foi reconhecido pelo próprio João Batista, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse mesmo cantado ali, sonhado, escrito, descrito pelo nosso João, ali em Apocalipse, ele diz: digno é o cordeiro. Ele se faria pecado por nós. Não há prova maior de amor por você, pela sua vida, pela sua história, do que uma morte na cruz. Jesus, ele anunciou o amor dele naquele púlpito ali, na cruz. Essa vida que hoje nos faz olhar uma manjedoura vazia, que nos faz olhar uma cruz vazia, nos faz ver ali um túmulo vazio, mas nos faz perceber que o trono está ocupado. E hoje eu pergunto para você, esse trono da sua vida, ele está ocupado ou está ali permeado por essas dúvidas quanto ao grande amor que ali se estabeleceu? Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Hoje você tem a oportunidade de escolher entre a ressurreição e a vida, ou a morte e a condenação eterna, a separação absoluta de Deus. Hoje, para que a sua vida possa ter sentido, é saber que no seu corpo físico, que vai ser a semente, esse corpo que foi estabelecido em Adão, com a natureza do pecado, de corrupção, ele pode ser levantado, ressuscitado de um corpo em glória. Aqui está dizendo que se você semeia esse corpo em desonra, será ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, será ressuscitado em poder. Semeia-se num corpo natural, ressuscita-se num corpo espiritual. E não somente quando uma morte física nos mostra como semente, mas como uma decisão de morrer para nós mesmos, morrer ali para as nossas vontades, para aquilo que é tão pequeno e que hoje nós damos tanto valor. Hoje, o sentido da Páscoa pode ter se perdido para boa parte daqueles que são cristãos no Brasil e no mundo. Muitas vezes nós vamos pensar que a morte é o fim, mas para nós temos que celebrar, porque a morte é a cura, a morte é o novo, a morte é o tudo que nós temos. Choramos os nossos mortos, sim, porque a nossa natureza não é uma natureza para aceitar tão facilmente a morte. Mas a nossa natureza, ela anseia por esse bálsamo. E aí talvez hoje, você na sua casa, aí fazendo as suas coisas, saiba que a implicação de crer na ressurreição do Cordeiro é que essas transformações e mudanças, elas virão. Com isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos
todos, num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Está nos dizendo e está prometendo para nós esse novo tempo e essa nova vida, ainda que venhamos por um tempo padecer com este corpo físico, mas se a nossa vida, como lemos, ela se estabelece, somente se dá por esse tempo, por essa vida, as nossas expectativas, os nossos sonhos, o texto sagrado nos mostra que somos os mais infiéis, os mais infelizes de todos os homens. Então, nessa noite, tempo de você mudar e escolher a sua história. Escolher uma nova história, escolher um novo tempo para a sua vida. O apóstolo Paulo termina aqui a sua defesa ali para aquele povo, ensinando essa doutrina, Eliseu. O apóstolo Paulo, ele não poderia terminar de uma outra forma, como está aqui no verso 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Paulo está dizendo, quem vai dar a última palavra não vai ser a morte. Quem vai dar a última palavra é o Senhor, porque destruindo todo aquele contexto cultural ali de uma igreja, ele estava mostrando, olha, não é a morte, por isso que necessitou uma ressurreição, por isso que ele se levantou dentre os mortos. Então, só Deus tem a vida para nós. Todos os caminhos levam a Deus? Não. Eu sou, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou nós vamos escolhê-lo, ou nós nos deixaremos seduzir por outros caminhos que simplesmente nos afastam. Você precisa tomar essa decisão, e essa decisão vem por uma oração. A expressão da sua vontade, daquilo que diz o seu coração. Quando você diz, eu reconheço que o Senhor morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E que depois, assunto aos céus, cumpriu tudo o que poderia dar, todo o resgate pela minha própria vida. Então ore comigo. Senhor Jesus, eu declaro que o Senhor morreu, foi sepultado e ressuscitou. Eu declaro que por base da minha fé, eu acredito que a tua palavra é verdadeira, inerrônea, que a tua palavra, Deus, ela é viva e eficaz. Deus, eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos e te declaro como meu Senhor e o meu Salvador. Muda a minha vida nesta hora, preparando-me para esse novo tempo, e assim eu vivo todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glorifica o nome do seu Deus aí junto com a gente.
e o louvor ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Sejam abençoados, semana de bênçãos, viva aí em família, guarde-se, cuide-se e sejam abençoados e amem a palavra de Deus como novas criaturas. Deus abençoe a todos vocês, uma boa semana para você também, meu profeta. Valeu!